Brilha, brilha, meu alfinha, pegue seu amanhecer, hora do culto. Agora o Jacob é um alfa, ele era um lobo solitário por 2 minutos, porque agora o Seth já tá correndo junto com ele. Logo que o Jacob chega na casa dos Cullens, tá o Edward, o Jasper e o Emmett na varanda. Ele começa a explicar pro Edward que a Matilda está vindo pra acabar com a Bella. E aí, ele que tá meio atordoado, acaba falando as coisas meio tortas pro Jasper e pro Emmett, que quase atacam o Jacob, mas ele fala, não, eles não, os outros. O Seth vai fazer uma ronda, e aí fica o Jacob em forma de lobo conversando mentalmente com o Edward. Eu não sei se eles estão se preparando pra relação de sogro e genro, mas eles estão até que bem bestes. O Edward vira pra ele e fala, olha, Jacob, essa não é a primeira vez que eu lhe devo a minha gratidão esse dia. E aí o Jacob fala, eu imaginava que não ia dar muito resultado eu ter pedido aquilo pra Bella, mas o Edward falou que ele não podia perder a chance de tentar alguma coisa. O Jacob pergunta como a Bella tá, e a Bella tá pior. Na verdade, bem pior. A Alice aparece e pede pro Jacob voltar pra forma humana porque ela precisa ver o futuro. Eu lembrava, até onde eu sabia, ela não conseguia ver o futuro em qualquer forma que o lobo estivesse, humana ou lobo. Mas, sincronizadíssimos, porque agora eles são besties, o Edward e o Jacob juntos fazem que não, porque eles precisam ver o que o Seth está vendo. Aí a Alice fala, então você poderia me fazer a gentileza de me contar o que tá acontecendo, porque eu tô completamente perdida? Aí o Edward, da forma meio doida que ele está, começa a explicar o que tá acontecendo, que a Matilda quer lidar com a coisa da Bella da forma deles. O Jasper quer preparar melhor uma estratégia de guerra, então os vampiros entram na casa de novo e o Jacob e o Seth voltam a fazer uma ronda. O Seth sente um cheiro estranho e o Jacob, na mente dele, também sente esse cheiro e eles falam, não é a Matilda, é cheiro de vampiro. O Jacob fica super preocupado porque o Seth é bem novinho, ele ainda é um lobinho, ele é só um filhotinho. O Seth fala, esse cheiro é do Carlisle, eu vou voltar pra minha forma humana pra falar pra eles o que tá acontecendo e já volto. Aí ele some da mente do Jacob, e aí o Jacob fica, meu Deus do céu, eu não consegui manter o menino um dia vivo na minha matilha. E aí, 2 minutos depois, ele volta e fala, era o Carlisle, e ele agradeceu porque a gente avisou ele. O Jacob pensa que ele tem muita certeza que ele tá fazendo a coisa certa, de estar do lado dos vampiros, única e exclusivamente por causa do Carlisle. Porque o Carlisle é bom demais pra você atacar ele e a família dele, sem mais nem menos, só por causa de um bebezinho assassino. O Seth e o Jacob começam a conversar pela mente, muito difícil, porque não tem identificação de quem tá falando o quê, você tem que ir deduzindo, tentando entender. E aí o Seth fala, nossa, você tá chateado, e não é por causa do Sam, né? E aí ele fala que não. E aí o Seth chega à conclusão de que ele tá chateado porque a Bella vai de base de qualquer forma. Porque ela vai continuar com essa gravidez, ela não é forte o suficiente. O Seth fala, nossa, coitado do Edward, ele deve estar doido com isso. E aí o Jacob fala, ele tá literalmente doido. Quando o Jacob pensa no nome do Edward, ele lembra de tudo que ele conversou com o Edward. E não, por incrível que pareça, o Seth não acessou a memória dele pedindo pra ele pegar a Bella. Ele acessou a memória de o Edward pedindo pro Jacob desviver ele, caso a Bella desviva. E aí nisso o Seth fica muito chateado. O Seth fica tão angustiado, mas tão angustiado que ele começa a uivar. O problema é que, antes de sair pra fazer essa ronda, eles falaram que se eles estivessem longe o suficiente pro Edward não ouvir os pensamentos deles, eles uivariam. E eles estavam longe, e aí o Jacob fica, meu Deus do céu, eles vão achar que estão vindo vários lobos pra acabar com a Bella, a gente tem que voltar correndo pra avisar eles que tá tudo bem. Eles fazem isso, e de fato o Edward já tava tipo, meu Deus do céu, minha menina. O Jacob já vai chegando perto da casa, pensando, Edward, tá tudo bem, Edward, tá tudo bem. O Seth que é muito novo, que é muito destrambelhado, ele não uivou por isso, ele ficou chateado por outra coisa. E o Jacob, que tem a audição muito boa, começou a ouvir as conversas lá de dentro, e ele ouve o Edward explicando pros outros que o Seth é muito novo, e ele uivou por outra coisa, nada a ver. E aí o Emmett fica, legal, a gente tem um bebezão fazendo a ronda por nós, e aí o Carlisle fica, separa, porque eles abriram mão de coisas muito importantes por nós. Aí o Emmett fala, não, eu só falei isso porque eu tô com inveja, porque eu que queria estar lá fora. Então por que você não vai? Porque ele meio que tá defendendo a Rosalie, que meio que tá defendendo a Bella, que tá meio que defendendo o bebê. O Jacob acaba ficando ali perto da varanda da casa dos Cullens, e ele começa a tentar olhar pelas janelas pra ver o que tava acontecendo lá dentro. Ele tem um pouco de receio de olhar e ver aquela cena igual ele viu mais cedo, da Bella muito mal, só que quando ele consegue enxergar a Bella, ela tá pior.
ela tá numa cama hospitalar, deitada, gemendo, com acessos venosos, e ela tá monitorizada, com coisa de UTI, sabe? O Carlisle se aproxima da Bella, ela tá dormindo, e a Rosalie fala, não se aproxima dela, porque nós não aguentamos. Tipo, é muito engraçado que a partir desse momento, a Bella e a Rosalie estão em uma certa simbiose, e elas não falam eu. Tudo que elas falam, ela fala nós. Elas falam nós. Tipo, como se tudo que fizesse pra Bella estivesse fazendo pra Rosalie e pra Bella. É muito engraçado isso. A Bella tá respirando muito mal. Ela solta um gemido bem estranho. E aí, se eu não me engano, o Emmett fala: não será essa noite, porque essa noite nós temos outra prioridade. Lembrando que o Emmett e a Bella, eles têm uma relação muito próxima. Da mesma forma como Jasper e a Rosalie são besties. O Edward e a Alice são besties. O Emmett e a Bella são besties. Ele tá muito preocupado, super zeloso, falando, não, essa noite não, vamos esperar mais, porque agora a gente tem que lidar com os cachorrinhos lá fora. O Jacob continua ouvindo a conversa lá de dentro da casa, e aí o Edward fala, olha, o Seth tem quase certeza que o Sam não vai atacar a gente essa noite. E aí o Carlisle pergunta, e o Jacob? O que o Jacob acha? E aí o Edward responde, o Jacob não tá tão otimista. O Jacob não aguenta ficar ali vendo a forma como a Bella tá mal, e ele volta a fazer a ronda, correndo pela floresta, e ele foca mais nos pensamentos do Seth do que os próprios pensamentos, porque ele tá bem triste com essa situação. De manhã, o Jacob e o Seth já estão revezando, corre um, depois corre o outro. Aí o Jacob tava sentadinho ali, né? Tipo o cachorro esperando o carteiro passar com as cartas pra ele correr atrás. Quando o Seth ouve patas correndo na direção deles. E aí o Jacob começa a correr deitado mesmo e começa a levantar e vai na direção do Seth. Quando eles chegam lá, é a Leia. E a Leia tá falando com eles pelo pensamento. Ou seja, é verdade, vocês brigaram comigo quando eu chamei ela de Leia. É Lia. A Lia tava chegando perto deles e a Lia tava no pensamento deles, ou seja, a Lia não estava mais na matilha do Sam. Agora a Lia fazia parte da matilha do Jacob. E deixa eu te perguntar, é assim que funciona? Sem processo seletivo? Você só faz assim e troca de matilha? A Lia dá uma provocada neles, só que como o Jacob levantou muito rápido e ele tinha ouvido passos de cachorro vindo na direção do Seth, provavelmente o Edward viu os pensamentos dele e aí ele manda o Seth voltar pra contar que é só a Lia. Que não é nada demais, é só aquela cadela. Ele fica conversando com a Lia, que mal chegou na matilha, tá sendo desrespeitosa com o nosso novo macho alfa, falando, alfinha, chefinho. Ai, gente, eu acho ela chata. Mas vocês falaram que a partir de agora a gente conhece mais ela e acha ela mais legal. Eu espero que seja verdade. Eu espero muito.